Saudações! Evaristo Futaguso é o meu nome, eu sou seu professor. Nesta aula, eu ensinarei para você de como criar uma lista desordenada e ordenada. Então, vamos começar com a nossa aula. De princípio, começarei por colocar aqui uma pequena informação, que será: escolha um curso abaixo. Só assim, abaixo, colocarei a nossa tag UL, que vai me permitir criar a nossa lista desordenada. Então, eu vou colocar a informação na mesma lista desordenada através da nossa tag li. Então, vou colocar a informação nela, que será de HTML. E vou fechar a mesma tag li. Em seguida, vou copiar o mesmo código por completo e vou colar ele aqui abaixo. E vou substituir a informação para CCNA. O mesmo farei aqui abaixo. Primeiramente, vou colar o código e vou substituir a informação para redes de computadores. Aqui abaixo eu vou fechar a nossa tag UL. Sendo assim, vou salvar o nosso código e vou executar o mesmo código salvo. Como podemos ver, esta é a nossa lista desordenada. Temos as seguintes informações: de HTML, CCNA, redes de computadores. Então, vamos começar a trabalhar com alguns atributos. Vou na nossa tag de abertura UL e vou colocar o atributo type. Em seguida, vou pôr o nosso atributo square. Eu vou salvar o código e vamos executar o mesmo código. É que este atributo square ele tem a função de fazer o marcador em um quadrado. Também nós temos o atributo cycle. Vou salvar o nosso código e vou visualizar o mesmo código. O nosso atributo cycle tem a função de marcar um ponto vazio. Por fim, nós temos o atributo disk. Então, vou salvar o nosso código e vou executar o mesmo. Como podemos ver, o nosso atributo disk ele tem a função de fazer a marcação em um ponto. Neste caso, LG é o padrão utilizado pelos navegadores, não precisa ser identificado. Então, passa a ser desnecessário tu utilizares este mesmo atributo. Então, se eu excluir todo ele, vou salvar o nosso código e vou executar novamente o mesmo código. Nós vamos ver que não existe mudança nenhuma, como podemos ver. Então, por isso que eu disse, passa a ser desnecessário utilizar este mesmo atributo. Então, vou copiar este código por completo. Mais abaixo, eu vou colocar a nossa tag BR. Vou colocar mais aqui abaixo a nossa tag BR. E aqui abaixo, eu vou colar o nosso código. Agora, vamos criar a nossa lista ordenada. A lista ordenada é criada pela tag OL. Então, vou substituir a tag UL por OL. Então, vamos começar a fazer isso agora, substituindo ele aqui e também vou substituir aqui abaixo. Desta feita, vou salvar o nosso código e vou executar o mesmo código. Como podemos ver, nós temos aí uma lista ordenada.
Você já consegue ver a diferença. A lista ordenada, ele especifica quem é o primeiro e quem é o último. Então, vamos começar a trabalhar com alguns atributos desta mesma lista. Então, aqui eu vou colocar o atributo type, recebe, vou colocar o seguinte atributo, A maiúscula. Este A maiúscula tem a função de fazer a listagem alfabética com letras maiúsculas. Então, vou salvar o nosso código e vamos visualizar o mesmo código. Como podemos ver, ele fez aquilo que eu expliquei. Em seguida, posso fazer o seguinte, substituindo o A maiúscula pelo A minúscula. O que é que vai acontecer? É que a lista vai ser alfabeticamente listada com as letras minúsculas. Como podemos ver, ele fez também segundo aquilo que eu expliquei. I maiúscula, ele vai fazer a listagem numérica com os números romanos maiúsculos. Então, vou executar o mesmo código e nós vamos certificar segundo a minha explicação. Está aí. Agora, caso tu queiras colocar ela numa listagem romana minúsculos, basta tu substituires o maiúsculo por minúsculo. Vamos executar e aí tens a resposta. Em seguida, temos um atributo muito essencial para a lista ordenada. Este atributo que eu me refiro é o atributo start. Ele tem a função de pôr o valor inicial de uma lista numerada. Então, eu vou colocar aqui start. Recebe. Você vai especificar aqui um número. Exemplo, vou colocar o número 10. Quer dizer que a nossa numeração da lista ordenada começará do número 10. Vou salvar o nosso código e vou executar o mesmo código. Como podemos ver, está aí, a numeração começou do 10. Em seguida, colocarei aqui a nossa tag A e vou colocar o seu atributo href recebe, vou pôr as strings. E vou fechar a nossa tag A. Esta tag A é que nos permite criar um determinado link ao nosso documento. Então não vou definir caminho nenhum, simplesmente eu vou colocar aqui, dentro das strings, o cardenal. Então vou colocar aqui o cardenal. Vou salvar o código. E vou executar o mesmo código. Nós podemos ver que a primeira informação está diferente com as demais. Quer dizer que nela já existe uma tag A. É uma tag que nos permite criar link, mas ela não tem acesso nenhuma porque nada está definido como caminho. Isso nós veremos na próxima aula. Então, o que tu tens de fazer é só tu copiares a tag A conforme eu coloquei na primeira informação da lista para as demais informações, para assim a gente, na próxima aula, dar a sequência da mesma aula e aprendermos de como criar um link em um documento HTML. Então, por hoje é tudo. Vamos nos ver até a próxima aula. RedTech, desenvolvido para suas necessidades.